Nunca beijei meus filhos. Uma doença que ela é muito carregada de preconceitos. Praticamente você não encontra muita gente que queira trabalhar com essa doença. Uma doença marcada pela discriminação e quase tão antiga quanto a humanidade. Era tão carregada de preconceito que mudou de nome, passou de lepra a hanseníase e quase foi esquecida. Mas a hanseníase nunca desapareceu de fato. O Brasil é o segundo país no mundo em número de casos, está atrás apenas da Índia. A medicina achou a cura para a doença, agora cabe aos brasileiros acabar com a desinformação. Esse é o assunto do Espaço Aberto Saúde de hoje. No braço direito, um pequeno sinal, resultado de uma biópsia. Há 6 meses, esse engenheiro, diretor de uma empresa de automação industrial, percebeu uma mancha estranha. Procurou um médico. A dermatologista pediu exames mais minuciosos. E quando saiu o resultado, a surpresa. O diagnóstico era hanseníase, numa forma não contagiosa, mas que sem tratamento pode deixar sequelas motoras. A reação, num primeiro momento, é de espanto, né? Então, mas hoje com a internet facilita bastante as coisas. Ricardo chegou a esconder a doença da família, só não poupou a mulher, que também ficou assustada. No primeiro momento, a hanseníase vem com esse ranço do passado, mas aí, explicando, o doutor mesmo pediu, né, se quisesse vir aqui no consultório, explicar para a família como é que era. E com o diagnóstico da hanseníase não transmissível, ficou fácil de explicar e mostrar para a família como é que era. Ricardo faz parte das estatísticas. Ele é um dos 36.718 novos casos da doença registrados por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O país ocupa agora a 2ª posição no ranking de casos de hanseníase, sendo superado apenas pela Índia, que há anos lidera os registros. Apesar da cura da doença ter sido descoberta há quase 70 anos, o Brasil tem outras dificuldades para diagnosticar a doença, como explica o dermatologista. É falta de pessoal técnico treinado, investimento de monta, sabe, das esferas administrativas, isso é importante que se diga. Dificuldade, às vezes, até com os próprios colegas médicos, pelo estigma da doença. Praticamente você não encontra muita gente que queira trabalhar com essa doença. Hoje é muito fácil trabalhar com a beleza, com a estética, mas trabalhar com uma doença de um nível estigmatizante como essa, infelizmente a maioria dos nossos colegas não querem. A hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium hanseníae. Mas é muito difícil de pegar, porque 90% das pessoas nascem geneticamente protegidas contra o bacilo, que é transmitido pelo ar. Quando não diagnosticada rapidamente, a hanseníase pode causar deformidades no corpo, porque afeta pele e nervos, principalmente dos braços, mãos, coxas, pernas e pés. Existem 3 formas da doença: a tuberculoide, que não é contagiosa, a vexoviana, transmissível, e a chamada morfa, também contagiosa. Ela se manifesta com manchas na pele, manchas esbranquiçadas, às vezes levemente avermelhadas, e que tem a característica de não ter sensibilidade local. A pessoa perde a sensibilidade. Ela não sente o calor, não sente o frio, não sente dor e não sente o tato. E muitas vezes, naquela área também, ela para de transpirar e perde a pilificação. E os médicos estão preparados para diagnosticar a doença? Infelizmente, não. Não são todos, nem todas as faculdades têm uma carga horária suficiente para isso. E a grande maioria dos colegas são poucos. Pode-se dizer que de 1 a 2 de cada 10 se interessa pela área de hanseníase. Os doentes, então, são reféns do desconhecimento dos médicos? Em grande parte, sim. Reféns do desconhecimento, do preconceito e do medo. Essa é a história que seu Arnaldo, de 77 anos, viveu. Hoje ele trava na justiça uma luta para provar que teve parte da vida sequestrada. Se
o Ministério da Saúde diz que nós fomos internados equivocadamente ao longo do tempo, eu entendo que o Estado de São Paulo me deve alguma coisa, né? Porque ele não só destruiu a minha confiança naquele lar que eu tinha, porque eu não sabia mais como era ser filho, eu quero que o Estado reconheça que ele cometeu um crime. O crime que seu Arnaldo está falando é o da internação compulsória. Até o final da década de 40, a hanseníase era vista como uma maldição bíblica. O paciente infectado acabava internado à força em hospitais espalhados pelo país. Até hoje, seu Arnaldo guarda na lembrança o dia em que foi arrancado da família. Um trauma que custou a perda da memória por 4 anos. Com 6 anos de idade, né, eu e meu pai fomos diagnosticados hansenianos e fomos levados para o leprosário. Só que chegando no Padre Bento, o motorista me tira do automóvel, era um carro do Departamento de Profilaxia da Lepra, leva meu pai para Santo Ângelo. Sozinho, sem pai e sem mãe, de repente, o trauma foi muito grande. Essa é a razão porque durante 4 anos a minha memória se apagou. Era a década de 30. O Santo Ângelo e o Padre Bento eram 2 dos 4 hospitais colônias construídos no interior pelo governo de São Paulo. Havia também um sanatório na região metropolitana, espaços que chegaram a abrigar mais de 10 mil pessoas. Elas viviam isoladas do mundo exterior e tinham as visitas controladas. Sua mãe lhe visitava? Sim. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Mas durante esses 4 anos eu não tenho lembrança da visita dela. Relatos de pacientes internados à força foram registrados em vários trabalhos, como o desta pesquisadora da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. No momento que se descobria, através de um diagnóstico ou de uma denúncia, e os carros oficiais do Serviço de Profilaxia da Lepra, né, que era o Departamento de Profilaxia da Lepra, do governo do Estado, ia atrás da pessoa, caçava esse doente, ia inclusive, às vezes, com guarda armado. Então não interessa se era criança, mulher, velho, então não importa gênero, faixa etária, se a doença estava no começo, se estava mais desenvolvida, se era infectante ou não, diagnosticou, era imediatamente isolado, não voltava para casa. Isso, na realidade, foi um sequestro da vida. Trancados em hospitais durante anos, os pacientes foram condenados a viver segregados. Vínculos familiares foram rompidos, laços de amizade desfeitos. O perigo do contágio, a falta de remédios e as deformidades causadas pela doença levaram a medidas drásticas, como as adotadas pelo governo paulista. Nessa época, por volta de 30, 40, em que a internação era compulsória, existia o chamado Departamento de Profilaxia da Lepra, né? Os pacientes eram caçados a laço por uma polícia sanitária e eram compulsoriamente internados nos leprosários. E de vez em quando eles saíam. Nessa região de Santa Amaro, há relatos de que, numa das alamedas, eles passavam pedindo esmola, mas vestido de branco, com um sino que vinha ou no pescoço, ou no braço, ou em algum lugar, mas vinham com um sino avisando que eles estavam chegando, para que a população se afastasse. Isso era norma da polícia sanitária. E logo após que eles terminavam de passar, e não se chegava perto, eles usavam uma vara bastante comprida, com um recipiente na ponta para que colocassem ali donativos, alguma coisa. E depois que eles passavam por essas alamedas, a população saía lavando as ruas. Tal era o medo, o estigma que a doença existia. Estigma que, no caso do seu Arnaldo, não resistiu ao amor de mãe. As mães, foram as verdadeiras heroínas. Ela sempre me teve como um filho querido, né? Porque mãe é diferente o amor de mãe e amor de filho. Mas você imagine 10 anos sem estar presente diariamente num lar, para mim foi difícil, porque eu não sabia nem mesmo como agir como filho. A família de Dona Altair não resistiu à hanseníase. Ela não conheceu o carinho dos filhos. Morava junto, mas
Eles não foram criados por mim. Me respeitavam, mas era... Nunca beijei meus filhos. Nunca? Por quê? Porque quando eu fiquei doente, todo mundo se afastou. Até hoje eu não beijo ninguém. Fiquei com aquilo. Lúcida, aos 93 anos, ela conta que descobriu a doença com 17 anos e tinha acabado de ter um bebê. Dona Altair se lembra muito bem do dia em que a criança foi levada à força para o preventório. Foi triste que a gente ter um filho e de repente ser deslocado. Depois de uns 4 meses que eu estava internada, eu soube que a criança estava lá na creche. No preventório. Preventórios eram instituições mantidas pelo Estado que abrigavam milhares de crianças saudáveis que tinham mães ou pais com hanseníase. Bebês nascidos dentro de asilos colônias também eram arrancados das mães e levados para esses abrigos. Por lei, deveriam ficar por 5 anos, mas na prática a maioria só saía depois dos 18 anos, sem ter para onde ir. Eram órfãos de pais vivos. Essas crianças vão crescer separadas da família, elas não têm nenhum convívio social, familiar. Ela era criada interpares, ou seja, com outras crianças, filhas de pais leprosos, entre aspas, com essa estigmatização, com esse peso. Dona Altair nunca se esqueceu das raras visitas que recebia de um dos filhos durante a internação. Encontros que aconteciam só uma vez por ano. Punha as crianças do nada, uma cerca de arame lá, outra aqui. Eu dizia, esse aqui é teu filho. E quando ele estava maiorzinho, punha ele lá, eu aqui. Ele chorava muito, eu lembro. Eu não podia chegar perto. Não abraçava, não beijava, não tinha contato algum. Os contatos eram extremamente dificultados. Para você ter uma ideia, as correspondências eram censuradas. Tenho cartas de mães que foram afixadas aos prontuários pedindo, por favor, ao diretor do asilo que ela tivesse o direito a uma foto daquela criança que foi separada ao nascer. A foto não vem, só que eu descubro no prontuário que a criança foi doada aos 2 anos. Essa mãe nunca soube. E essa criança também não vai saber. Isso, onde é que foi parar a identidade? A vida. Essa aqui é uma carta de uma das mães que tinha um filho, uma filha no caso, num preventório. Doutor Lauro, por caridade, olha por nós. Somos doentes cumprindo a nossa sina, mas nós também temos coração. Corpo, eles trazem as deformidades. Na alma, as sequelas da desinformação. Centenas de pacientes que viveram um período negro da hanseníase até hoje permanecem isolados do convívio social. Sombras de um passado que deixou feridas e que nem o tempo conseguiu cicatrizar. As cores decoram os corredores e trazem alegria a um lugar marcado por tristes lembranças. Estamos no pensionato São Francisco de Assis, na região metropolitana de São Paulo. Aqui ainda vivem 79 pessoas, homens e mulheres, curadas da hanseníase, mas ainda vítimas da doença. Dona Cida chegou aqui há quase 19 anos, depois que a mãe, também doente de hanseníase, morreu. Fez amigos entre histórias parecidas, os mesmos problemas, as dores e a mesma solidão. Nas mãos e nos pés sobraram as deformidades. Estão na alma as sequelas mais doloridas. A coisa é muito forte, porque desde o momento que você descobre que você é doente dessa doença, hanseníase, que antigamente era um horror, né? Então você fica, tudo, você tem que mudar tudo, a sua convivência. Tem aqueles que continuam amigos, tem aqueles que se afastam. Quem se afastou da senhora? Alguns amigos continuaram amigos, outros se afastaram. Alguns parentes, e bem poucos,
continuou nos visitando, convidando os outros, se afastaram. Eu tinha uma pessoa que ela era muito minha amiga e ela casou-se e passado 2 anos ela teve uma criança, um menino. E porque a gente tinha amizade, então quando ela chegou na minha casa, eu fui pegar o nenê e ela se afastou, segurando a criança, né? Aí eu me lembrei. Aí ela se afastou e eu falei, ai, me desculpa, eu me esqueci. Apesar dos amigos perdidos e da vida virada do avesso, ela diz que sempre fez questão de contar a todos sobre a doença. Não adianta querer esconder, não adianta. Eu acho que se a pessoa tenta esconder, ela não vive plenamente, porque ela está sempre com medo. A hanseníase nunca fez concessões. Quem escondeu a doença também pagou um preço caro por isso. Foi o que aconteceu com o escritor e jornalista Marcos Rey. Ele contraiu hanseníase aos 12 anos. Ficou com sérias deformidades nos pés e dedos das mãos. Quando ele escrevia a máquina, ele era um datilógrafo, digamos, muito rápido. Ele escrevia com os 2 dedos, os 2 indicadores. Ele datilografava muito bem e ele tinha dificuldade com a caligrafia, para corrigir. Quando começaram a aparecer os computadores, ele ficou desesperado, ele achava que ele não ia conseguir trabalhar com eles. Depois, no momento de desespero, ele pegou um lápis com os 2 dedos assim, e ele batia com o lápis nas teclas. E a partir daí ele começou a usar também os outros dedos e ele depois se tornou ótimo. Marcos Rey ficou conhecido como escritor de grandes sucessos na TV, como a novela A Moreninha. Não chore, Carolina. E Memórias de um Gigolô. Mesmo quem conviveu com o jornalista nunca soube do problema. Apenas os pais, os irmãos e mais tarde Palma, a mulher com quem viveu até morrer. O medo era o mesmo de todo hanseniano, o preconceito. Na certidão de nascimento, ele era Edmundo Donato. Marcos Rey era um pseudônimo para não ser reconhecido, já que o nome dele constava na lista do Departamento de Profilaxia da lepra. Fugitivo de um asilo colônia, passou a vida se refugiando na noite de São Paulo. Ele escrevia muitíssimo bem e foi um grande escritor, um grande cronista de São Paulo. A vida dele foi uma vida de aventuras. Agora, ele não era uma pessoa que se comportava como amargurado, ao contrário, ele encontrou um jeito de sublimar tudo isso através do quê? Através do trabalho dele, da literatura. Ele se escondia, isso sim, ele se escondia durante muito tempo, ele se escondia porque ele era um fugitivo, tecnicamente. Ele sabia que ele podia ser pego, porque existia uma ordem de captura contra ele. Era uma ordem de captura contra Edmundo Donato, número tal. Ele tinha um número que ele carregou a vida inteira. E ele dizia que ele se refugiava aonde? Ele se refugiava na noite de São Paulo. Ele era o homem da noite, ele frequentava os inferninhos, que ele se sentia daí fisicamente seguro, porque ninguém ficava caçando doente de hanseníase em casas noturnas. O temor de ser encontrado tinha um motivo. Aos 16 anos, ele foi preso pelos temidos agentes sanitários do Departamento de Profilaxia da Lepra. Ele estava jogando bilhar. Ele tinha 16 anos, mas jogava bilhar. E quando chegaram os guardas sanitários, ele tentou fugir, porque ele sabia que ele estava. Mas ele não conseguiu fugir muito porque ele tinha problema no pé. Então ele foi laçado. No momento que ele foi para a calçada, foi laçado por um deles com a mesma técnica que os homens da carrocinha usam para pegar cachorro. E ele foi colocado na ambulância e levado para Mogi das Cruzes, onde tinha um sanatório. E de lá depois ele foi para o asilo Padre Bento, no município de Guarulhos, onde ele ficou bastante tempo até fugir. Uma história que o jornalista Carlos Maranhão só começou a contar no dia em que Marcos Rey morreu. A vida dele foi tão comovente que virou um livro. No dia do velório dele, a mulher dele, a Palma, que eu conheci,
Ela me abraçou e tudo, e daí ela disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, um dia você tem que escrever sobre o Marcos Rey. Daí eu disse, sabia não? Ela disse, porque eu vou contar para você, ela me disse. Ele tem um segredo que ninguém sabe. Eu disse, mas o quê? Eu vou te falar, só uma palavra, lepra. Comecei a ir na casa dela, ela me deu vários depoimentos, e aí iniciou o seu trabalho, que eu tive que descobrir o que era esse mundo da hanseníase. Um mundo que começou a mudar em 1942, nos Estados Unidos, com a descoberta da sulfona, um remédio barato e fácil de tomar que demorou a chegar no Brasil, só em 48, 6 anos depois. Teve uma revolta dentro dos asilos colônia para que pressionasse o governo, para que o governo começasse a comprar essas medicações. Então, a partir do final dos anos 40, tem-se essa medicação, os pacientes começam a se tornar aqueles que eram contagiosos, param de ser. Um dos 10 primeiros brasileiros que experimentaram a substância foi seu Arnaldo. Graças ao medicamento, ele não teve sequelas, ficou curado, mas marcado pela doença. Nunca contou a ninguém que foi portador de hanseníase e, por medo de ser rejeitado, também não se casou. Eu, complexado como era, como todos os hansenianos o foram, né? Nós não tínhamos condições de falar para uma pessoa, olha, eu fui internado num leprosário por 10 anos. Né? Qual seria a reação dessa criatura que, naturalmente, não deveria entender nada de hanseníase? A partir do final de 40, começam os congressos internacionais a recomendarem o fim do isolamento. Não precisa mais isolar. Eles podem ser tratados em ambulatório como qualquer outra doença. Eles não significam mais um perigo para a sociedade. Mas o Brasil resistiu. Somente em 63, um decreto federal acabou com as internações. E pior, São Paulo manteve o confinamento até 1967. De lá para cá, a medicina avançou e a cura ficou ao alcance de todos. O medicamento é fornecido de graça pelo governo nos postos de saúde. O tratamento é ambulatorial e dura de 6 meses a 1 ano. Ricardo, que está tomando os remédios há 4 meses, é acompanhado de perto pelo médico. Sempre uma consulta mensal, o doutor ele avalia, examina, né, como é que está a mancha regrediu bastante, né, hoje só tem a marca realmente da biópsia. Há 6 meses, quando descobriu a doença, teve medo. Agora faz questão de mostrar o rosto. Quer quebrar preconceitos. Eu acho que, como eu tive e estou sendo, né, vou ser curado, né, estou em tratamento, eu gostaria que pudesse outras pessoas se atentarem e buscar logo essa cura também. O que o senhor diria para aquela pessoa que se descobre hoje com a doença? O que nós precisamos é que as pessoas entendam que é uma doença comum, como qualquer outra, e o que é importante é que essas pessoas procurem um atendimento rápido. O diagnóstico precoce é a nossa maior arma. Lá se foram quase 70 anos desde a descoberta da sulfona. Hoje, em pleno século XXI, uma fórmula foge das mãos dos cientistas. A cura para o preconceito. Até o próximo Espaço Aberto Saúde.